Olá, meus queridos alunos e alunas, mais uma vez sejam bem-vindos à Rede de Saberes, onde a gente pode novamente compartilhar um pouco de conhecimento de história. Eu sou o professor Roberto, e esse conteúdo aí a gente vai estar basicamente voltado para a turminha aí do 7º ano, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do nosso território, da chamada América Portuguesa. América Portuguesa porque o nosso querido país está na América Portuguesa porque foi os nossos colonizadores, beleza? Então vamos lá. Como sempre eu deixo aí para vocês uma dicasinha de estudo, Vocês que têm um livro didático aí, vocês podem estar dando uma olhada para reforço, no capítulo 12, das páginas 216 a 227, Então a gente tem aí a necessidade de analisar a formação histórico-geográfica do território da América Portuguesa, por meio de mapas históricos. Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas. E aí considerar a questão dos nativos, nossos índios, europeus e africanos. Beleza? Segue o bonde. Então vamos lá. Nós temos aí uma situação bem interessante, que é o mapa do Brasil, já de certa forma bem dimensionado. E nós temos a divisão aí através do Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado entre Espanha e Portugal, e que um não podia invadir a área do outro. Muitos, inclusive, pensam que somente os portugueses chegaram aqui e começaram a explorar tudo, e habitar tudo, e ocupar tudo. Na verdade, não foi, Foram vários países da Europa, Espanha, a Holanda, e Portugal, até mesmo os ingleses estiveram aqui rondando esse território, que era um território que na época parecia bastante atrativo em termos de riquezas, Então esse Tratado de Tordesilhas, ele dá um marco, De um lado aí você tem a Espanha, do outro lado você tem Portugal e logicamente uma rivalidade, É uma rivalidade histórica, Onde não podia cruzar essa linha divisória aí, nem de um lado nem do outro. Claro que isso não acontecia. Por quê, professor? Porque o nosso país é um país continental, um país muito grande, com fronteiras gigantescas. Como é que você ia ter população suficiente? Se a gente colocasse toda a população da Europa, toda a população da Europa da época, dentro do nosso território, ainda assim não conseguiria, para vocês terem uma ideia da dimensão do nosso querido país, E, logicamente, para que a gente possa falar em relação à questão de divisas, território, expansão, fronteiras, óbvio, nós temos que ter pessoas que estejam dispostas a desbravar esse território. E nós tivemos dois grupos, E esses dois grupos, gente, eu quero que vocês memorizem bem, porque geralmente são, por resto, até o ensino médio, às vezes até na faculdade, vocês vão estar ouvindo falar a respeito desses dois grupos, que eu diria que foram a população que demarcou, de certa forma, o território brasileiro, tá certo? Não concordo com os métodos que eles utilizaram para isso, óbvio. A gente vai ver um pouquinho mais na frente como é que eles fizeram isso, mas de certa forma tiveram grande importância, E eram chamadas entradas, porque o próprio nome já diz, eles estão entrando, E os bandeiras, Eu costumo analisar muito essa questão dos entradas e bandeiras com o campo de futebol. O campo de futebol está lá demarcado, mas para que o bandeirinha possa dizer assim, olha, a bola saiu de um lado ou saiu do outro, ele coloca lá uma bandeira, Para dizer assim, aqui é o marco. Então, os bandeiras tiveram essa necessidade de sair demarcando os lugares que eles passavam e também ocupavam, Então, as entradas, por ter essa ideia de estar entrando aí, principalmente no sertão, brasileiro, e os bandeiras porque demarcavam essas áreas. O avanço da colonização da América Portuguesa se deveu à ação dos soldados, dos bandeirantes, dos jesuítas e dos criadores de gado. Cada um desses aí teve sua importância nesse contexto histórico, E aí nós temos um pequeno enunciado sobre essa função de cada um, O que é que faziam esses soldados? Uma ideia de soldado é defender algo, Defender a população, defender o território, defender, ou seja, um bem, E era isso mesmo que faziam. Eram soldados portugueses, que tinham a missão de estar ali nas fronteiras, estar ali resguardando a parte que cabia a Portugal, Logicamente que na época vocês têm que lembrar que o pau-brasil ainda era
uma grande riqueza, né, para Portugal. E sabia também que quem estava tirando essa madeira estava ganhando muito dinheiro, né? Levava para essas embarcações, as embarcações saíam daqui e iam para a Europa, né? E lá era vendida. Essa madeira era utilizada basicamente para a confecção de móveis, né? Ainda conseguiam também, ao mergulhar essa história de madeira na água, ela soltava uma tinta, né? Uma tinta bem vermelha que servia para atingir os tecidos. Tinta na época, gente, hoje a gente está aí, né, sabendo que qualquer lojinha que você vai, você encontra tinta facilmente, de vários jeitos, sintéticas, etc. Na época não era bem assim não, para atingir esse tecido precisava de algo natural, e o pau-brasil realmente fazia esse papel bem interessante, né? Tá aí as bandeiras, né, que eram representadas pelos paulistas, lembrando que esses paulistas que a gente fala hoje, mas na época não recebia o nome de São Paulo, era São Vicente, né? Hoje o estado de São Paulo, mas aí eram chamados de paulistas. Eram homens rudes, né? Que acreditavam que a única solução para a pobreza estava no sertão. Eles achavam que para sair daquela situação que eles estavam muito ruins, eles tinham que partir para novos territórios, novas descobertas e novas riquezas, né? E as entradas. Quem eram essas expedições? O que é que tinham como objetivos, né? Eles tinham objetivos idênticos. Desbravar o território, conseguir riquezas, né? E ganhar dinheiro. Basicamente era isso. Tem uma pequena diferença entre os bandeiras e as entradas, por quê? Um era patrocinado pela iniciativa privada, né? Ou seja, tinham recursos próprios. Alguém tinha um pouco mais de dinheiro e financiava esses indivíduos a penetrarem com a proposta de que, se achou algo valioso, vai ter que ser dividido, porque, afinal de contas, eu estou lhe patrocinando, eu estou lhe bancando, né? E o que é que eles necessitavam para entrar nesse território, desbravar esse território? Eles não tinham muito conhecimento, mas eles precisavam de armas, de roupas, de calçados, né? De alimentos. Tudo isso aí era custos. Então, alguém dizia, olha, eu te dou tudo isso, em compensação que vocês encontrarem, a gente vai ter que dividir. Já as entradas eram patrocinadas pelo próprio rei de Portugal, né? Então, eu coloquei até mais ou menos assim, como se fosse a primeira estatal, a primeira empresa estatal que nós tivemos no Brasil colônia ainda, né? E não deu certo. Não sei, não me pergunto por que não deu certo, porque ela é estatal. Mas foi uma expedição que não teve muitos ganhos significativos, né? Então, inclusive, o resultado, podemos então afirmar que esta foi a primeira empresa estatal durante o Brasil colonial. Tinha o objetivo de encontrar pedras e metais preciosos, mas como era um empreendimento público, né, infelizmente, já vem de muito tempo essa questão do público, e o público quer dizer, ou seja, todo mundo é dono, mas ninguém toma responsabilidade, né, para si. Então é muito comum a gente ouvir isso, né? É um bem público, sim, você faz o quê para manter esse bem público? Nada, então não é público, né? E pouco fiscalizado, não deu muito resultado para os cofres de Portugal, né? Então nós temos aí que os bandeiros ainda tiveram um pouco mais de eficiência, né? E aí, entre uma coisa e outra, nós sabemos desde o início, e vocês sabem disso lá de muito tempo, quando vocês estudam, que aqui na realidade, antes dos portugueses chegar, antes dos espanhóis, nós tínhamos a população indígena, que é os nativos, e que eles realmente eram os donos das terras, né? Eles eram ocupantes daquele território, né? Mas esses nativos, eles acabaram, de certa forma, sofrendo bastante, né? Esse texto mostra o quanto eles sofreram, né? Ora eram aprisionados, ora os padres jesuítas, ora os próprios bandeirantes, inclusive escravizados para poder tirar o pau-brasil e trabalhar em outras áreas, né? Então a população indígena na época do Brasil colonial sofreu bastante, né? Desde o início, os exploradores das terras brasileiras utilizavam a mão de obra nativa, né, para fins lucrativos. Era o velho capitalismo aí a serviço do homem, ou o homem a serviço do capitalismo, não sei bem. Inicialmente eram obrigados a cortar e carregar o pau-brasil, em seguida eram protegidos pelos padres jesuítas. Não é bem assim não, né, gente? Eles queriam ali os índiozinhos para poder servir, eram serviçais, né? Tudo que era de pesado ali naquela comunidade ali de catequização, eram os índios que faziam, né? Limpavam, cercavam, plantavam, enfim. Os padres tinham a sua missão do ócio, que era apenas propagar a fé cristã, né?
Então, acreditava que a maioria dos índios escravizados pelos bandeirantes eram vendidos no Rio de Janeiro e na Bahia, né, que eram basicamente as maiores colônias, digamos assim. E aí o João Manuel, que é um historiador, ele diz que também esses indivíduos eram destinados às fazendas de trigo em São Paulo, que vinham crescendo e exigindo muitos trabalhadores, ou seja, muito mão de obra. O professor, nessa época, porque não colocavam, porque já tinha essa difusão ou esse espalhamento da população negra que veio da África, porque não tinha ainda o comércio negreiro, tá certo, gente? Eles não estavam chegando aqui ainda, né? Vocês vão ver no futuro quando é que eles começam a chegar, e aí o pau-brasil já não tem mais grandes... o mercado europeu já está cheio, né? Ou seja, já tiraram bastante, não tem mais significativo lucrativo, e aí eles passam a explorar uma outra coisa, que é a cana-de-açúcar, que vocês vão ver um pouquinho mais na frente, quando chegar a hora, não é isso? E aí veio uma coisa interessante, né, para o nosso sertão, que eu acho uma das mais importantes economias que nós temos, inclusive até hoje, né, que é a criação de gado aqui no Nordeste, né? Ele foi introduzido no Nordeste pelo governador-geral Tomé de Souza, né? E o gado era sobretudo para, por enquanto, mover a moenda. Lógico, eu tenho gado, ele vai mover a moenda, do qual eu vou precisar para poder começar os meus engenhos, que aí já começa o ciclo do canavial, e também para servir de alimento. A carne, a pele para construção, né, de roupas, inclusive, né, de certa forma, utilizavam o couro para calçados, etc. e tal, como é utilizado até hoje, e a carne, né, com todas as propriedades que ela possui, principalmente para uma época que a alimentação era sempre prioridade, né? Então tá aí que veio. Só que tinha um problema, gente. O gado é um bicho que tem peso, ele se move muito, onde tem comida ele está indo, então ele pisoteavam as plantações. E chegou até um certo momento que o rei proibiu. Ou vocês plantam cana ou vocês, né, criam gado. Não dá para ser as duas coisas. Mas eles também não queriam perder essa força importante de econômica e de alimento. Foi que eles fizeram separar os territórios. Olha, eu vou mandar uma quantidade de gado para um determinado ponto e vou manter aqui em determinado ponto também a minha produção, né, açucareira, da cana-de-açúcar, né? Então, aí, em 1700, o próprio rei de Portugal, como eu falei antes, proibiu a criação. Mas, de qualquer forma, não teve jeito, né? Houve uma expansão, houve os tropeiros que trouxeram essa grande quantidade de gado para o Nordeste e que aqui, até os dias de hoje, estão, né? Está aí um pouquinho para refletir sobre o tema estudado, aí os embates entre os bandeiras indígenas, né? Você vê que eram bastante violentos, tanto mortos de um lado como mortos do outro, né? Mas, de certa forma, eu acho que a população mais penalizada realmente foi a população nativa, a população indígena, até hoje é. E aí, mais uma vez, né? Está aí o nosso quiz, né? Então eu digo o seguinte, essa reticência aqui, gente, é justamente que vocês terão que achar um nomezinho para isso aqui, tá? E esse nome ele está aqui. Então diz assim, ó, a população, né, na época do Brasil colonial sofreu bastante. Desde o início, os exploradores das terras brasileiras utilizavam a mão de obra para fins lucrativos. Inicialmente eram obrigados a cortar e carregar o pau-brasil. O texto está se referindo basicamente a que população. Então você vai dar uma paradinha, vai dar uma analisada no que na aula, se puder até repetir, repita, que a resposta está lá na nossa conversa, e aí vai marcar a letrinha correta, né? População africana, população nativa, os índios, os espanhóis, os portugueses. E aí o que é que vocês acham? Quem é que representa mais essa questão aqui, dessa população, né? Então tá aí, né? Mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem esse conhecimento, deixem um like. É importantíssimo para que a gente possa ter essa divulgação. Não só fomenta, como fortalece o projeto, né? Então, não esqueçam de fazer. E até comentar mesmo com seus professores a respeito de determinada aula. Não gostei, o professor foi meio chato, não foi e tal. É bacana os comentários, porque também fica dimensionando como é que a gente está trabalhando as nossas questões, né? Eu não sei se foi Pedro Bial que disse, mas há algo assim. Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado e um momento vira em oportunidade. É o que você está tendo hoje com o estudo. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.